Isaías 41:10 diz assim: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Hoje eu gostaria de conversar um pouco com você sobre o medo. Essa palavra pequena, a gente tem falado muito aqui sobre palavras pequenas, mas que causam um grande impacto na nossa vida. E esse texto aqui de Isaías 41:10 me marcou muito. Eu tenho ele gravado no meu coração, porque no ano de 2015, eu e a Sara, a gente estava passando por um tempo bem difícil. E numa noite bem difícil e tenebrosa, a gente pediu ajuda para um amigo nosso, um pastor Elcio. E ele foi em casa e ele trouxe esse versículo para nós e nos marcou porque em seguida a gente começou a ouvir esse mesmo versículo de várias outras pessoas que nem se falaram umas com as outras, mas a gente recebeu esse versículo de várias formas, através de várias pessoas. Então isso me marcou muito. E falando sobre medo, não sei qual nível de medo você já teve a oportunidade de experimentar. Talvez assim como eu, sou uma pessoa muito ansiosa, e se você é assim, você já passou com certeza por muitos episódios de medo. O medo ele existe em várias instâncias e em várias intensidades. Existem pessoas que têm medo demais e se tornam pessoas inseguras. E existem pessoas que têm medo de menos e se tornam arrogantes e prepotentes porque não tem um pingo de temor e de medo de absolutamente nada. E os extremos eles são sempre perigosos, né? A Bíblia fala em Eclesiastes que a gente não deve ser nem demasiadamente sábio, porque senão a gente se destruiria a nós mesmos, né? Então a gente é chamado sempre à temperança das coisas. Mas o fato é que muitas vezes o medo, ele absorve o nosso coração, ele nos atinge de um jeito que a gente não imaginava. E como eu disse, se você é uma pessoa ansiosa, com certeza você já provou de muitas porções de medo de formas exageradas, né? Eu passei por muito medo na minha vida. Tive episódios de crise de ansiedade, onde o medo ele se torna algo real, que você parece que você consegue pegar ele na mão. Não sei se você já teve, infelizmente, a oportunidade de passar por uma crise de ansiedade, de pânico, ou enfim, de depressão. E o medo ele é muito real e ele é muito latente. Mas a boa notícia é que as escrituras não se esquivam de falar para nós a respeito do medo. E esse texto aqui, como eu disse para vocês, Isaías 41:10, me marcou muito. É um texto que eu trago muito no meu coração, porque Deus está falando exatamente isso, né? Por isso não tema, ele diz, pois eu estou com você. E a gente começa a aprender aqui um princípio, que é até um princípio falado até por psicólogos, enfim, estudiosos aí da alma, né? Que a presença, ela tem o poder de dissolver o medo. Então, muitas vezes, se você pegar uma criança, por exemplo, um ser humano que nasceu há 3, 4 anos, quando ele chega, por exemplo, num lugar onde ele não conhece ninguém, normalmente ele faz o quê? Ele vai para trás da perna dos seus pais. Por quê? Porque a presença dos seus pais traz segurança para ele, e a segurança diminui a sensação de medo. E é maravilhoso a gente ver Deus, gente, agindo exatamente dessa forma e trazendo para nós essa consciência de presença dele nas nossas vidas, para que o medo comece a perder a força dentro do nosso coração, né? E o que eu gostaria de falar para vocês a respeito do medo, a gente tem inúmeros textos, gente, nas escrituras. A gente tem muitas pessoas na Bíblia que tiveram medo. Inclusive Jesus Cristo teve medo. Medo não é pecado. Pecado é o que você faz com o medo. Jesus não teve medo. Sim, ele teve. Ele falou, inclusive, para os seus discípulos, quando ele estava no jardim do Getsemane, pouco antes de ser preso, ele disse: fiquem aqui e vigiem comigo, porque eu estou com temor até a morte. A minha alma está envolvida. E a Bíblia fala no Evangelho de Lucas que ele suou gotas de sangue devido ao nível de desespero que ele tinha. Ele orou ao Pai e falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então ele sentiu medo. Sentir medo não é pecado. Muitas vezes o medo nos leva a pecar, mas o sentimento do medo ele é inerente de nós. E desde que o homem caiu e pecou, o medo entrou no coração do homem. Porque a Bíblia fala em Gênesis
que assim que Adão pecou, ele se escondeu de Deus e da presença de Deus. Tanto é que Deus passou pelo jardim e falou: onde estás, Adão? E ele estava escondido, porque ele estava sentindo medo, que é uma coisa que ele não sentia. Então a gente já entende e aprende que o medo é uma consequência do pecado. O pecado fez com que o medo entrasse no coração do homem. Antes do pecado, o homem não tinha medo. Mas depois do pecado, o pecado, dentre tantas coisas malignas que gerou no homem, ele gerou também o medo. Então a gente tem vários textos que falam sobre isso. Grandes homens de Deus tiveram medo, por maior que eles foram. Davi teve medo, enfim, Moisés teve medo, Jesus, como eu falei para vocês, teve medo. Então é inerente ao homem sentir medo. E muitas vezes, quando a gente está em episódios de medo, ou em momentos em que a gente sente muito medo, ou em tempos da nossa vida onde a gente sente muito medo, por exemplo, a pandemia recentemente trouxe uma onda de medo muito profundo no coração das pessoas porque as coisas fugiram do controle, né? A gente tende sempre a tentar procurar coisas ou fazer coisas que façam com que esse sentimento de medo vá embora. E a Bíblia nos ensina um princípio que eu queria comentar com vocês até de forma meio filosófica. Deixei preparada aqui uma xícara que eu estava tomando um café aqui. É uma xícara vitoriosa, porque é de São Paulo. Então, assim, imagina o seguinte, se essa xícara aqui tivesse cheia de café, como ela estava cheia de café agora há pouco, e eu quisesse tomar água, então o que eu faria? Qualquer um de nós faríamos. Eu esvaziaria o café que estava aqui primeiro, passaria uma água na xícara, e depois eu encheria a xícara de água. Então a gente tem essa ótica. Se eu estou cheio de medo, qual que é a minha ideia? Eu preciso me esvaziar do medo. Então a gente fica em busca disso. Coisas, e aí nisso muitos de nós podemos entrar em vícios e uma série de coisas que são até coisas que são destrutivas para nós, mas que no momento ali ela esvaziou o medo. Então muitas pessoas bebem para esquecer, para parar de sentir medo. Muitas pessoas se drogam para parar de sentir medo. Muitas pessoas fazem uma série de coisas para diminuir a sensação de medo e muitas vezes elas são entorpecidas por essas coisas e realmente a sensação de medo diminui. Porém, a gente aprende nas Escrituras que o princípio de Deus para remover algo do nosso coração que é fruto do pecado, que é reflexo da queda, não é escoando aquilo, mas sim enchendo o recipiente de outra coisa. Olha o que a Bíblia fala em Efésios 5,18, que é um princípio que diz a respeito da forma como Deus trata as coisas. Não, Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Outra passagem muito conhecida, Filipenses 4, 6 e 7, essa para quem é ansioso, você deveria saber isso de cor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a proposta de Deus para a gente poder diminuir essa sensação de medo, ou então a gente começar a ser livre dessas coisas que muitas vezes aprisionam a nossa alma, não é a gente lutar para esvaziar esse copo que está cheio de medo, mas é sim a gente começar a encher ele do Espírito, encher ele de orações, encher ele do conhecimento de Deus. Então faz de conta que o café que estava aqui dentro, que é um líquido de cor escura, ele diz respeito ao medo que a gente tem no nosso coração. Então a gente não consegue, pelas Escrituras, ela está falando um princípio do funcionamento de nós, seres humanos, porque a Bíblia conta, inclusive, a forma como nós fomos criados. Então ela está falando, não adianta você tentar, e eu tentar muitas vezes, nos esvaziar do medo. Até porque o medo ele é inerente à nossa criação. O medo ele vai estar conosco até o fim da nossa vida, em determinadas proporções. Inclusive, o medo, assim como a ansiedade, em certa proporção, ele é bom, ele é protetivo. Se você está, por exemplo, numa rua escura, sozinho, à noite, é bom que você tenha um pouco de ansiedade para que você fique em alerta,
para que você possa ver algum ladrão vindo, alguma coisa nesse sentido. Então, o medo e a ansiedade, em certa proporção, ele é protetivo. O problema é que nós vivemos sempre no excesso. Então, para isso se resolver, segundo as Escrituras, eu não fico lutando para tentar diminuir isso aqui, muito menos da minha maneira. Eu encho o meu copo da verdade. Eu encho o meu copo com o Espírito. É o que fala em Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. É o que diz em Filipenses 4, 6, 7. Se vocês estão preocupados com alguma coisa, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Então Paulo está falando assim, não adianta vocês ficarem esperando o medo sair do coração de vocês. Vocês nunca mais terem medo. Não. Vocês precisam encher esse copo que está cheio de café, que é o medo. Vocês precisam começar a derramar água nele. Derramar água, derramar água. E isso é legal porque é até um princípio físico mesmo, né? Literal. Porque se isso aqui estiver cheio de café, aqui tem, sei lá, não sei quantos ml tem nessa caneca aqui, que tenha 200 ml de café. Se eu deitar 5 litros de água, gradativamente o café vai sendo expelido daqui de dentro. Então é essa a ideia do Evangelho. O Evangelho, a palavra de Deus, é uma proposta de enchimento. Quando eu medito nas Escrituras, eu me encho das Escrituras. A meditação cristã, ela é diferente, por exemplo, da meditação oriental. Porque a premissa da meditação oriental é um esvaziamento para alcançar alguma coisa. A meditação bíblica das Escrituras é um princípio de você se encher para você alcançar alguma coisa. Então, para que a gente ande cada vez menos temeroso, entendendo que nós vamos ter medo. Nosso Jesus teve medo. Mas aí vamos pegar a história de Jesus. Quando ele teve medo no jardim do Getsemane, ele fez o quê? Ele correu para os pés do Pai. Ele levou ao Pai uma oração que jamais iria acontecer. E nem ele queria que acontecesse quando ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se o Pai afastasse o cálice da ira de Deus de Jesus, nós nunca seríamos salvos. E desde que houve o concílio eterno, desde que o Pai, o Filho e o Espírito decidiram nos salvar, isso já estava escrito. E a Bíblia fala em Hebreus que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo e foi manifestado agora por amor a nós. Então era impossível que isso acontecesse. Mas o homem Jesus estava fazendo um desabafo. E nesse desabafo de Jesus, ele estava se enchendo através da oração. E aí a Bíblia fala ainda em Lucas que um anjo veio e consolava Jesus, porque os seus amigos que ele tinha levado para estarem vigiando com ele dormiram, como vocês sabem a história. Então, gente, não se trata de eu tentar esvaziar o meu nível de medo, se trata de eu me encher daquilo que vai fazer com que o medo fique no seu devido lugar, cada vez mais, e eu tenha cada vez mais liberdade e sabedoria diante de Deus. O quanto mais a minha consciência for abastecida, o quanto mais o meu novo homem for preenchido da palavra de Deus, do conhecimento da verdade, quanto mais eu comungo com isso através da oração e da súplica, acontece o que está escrito aqui em Filipenses 4, no versículo 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então o trabalho de diminuir o medo ou colocar o medo no seu devido lugar não é meu, é dele. Desde que eu me encha dele, desde que eu me encha com orações, desde que eu me encha com a meditação das Escrituras. E isso vai fazendo com que a minha alma entre devagarzinho num lugar de quietude, porque eu vou alimentando o meu espírito e a minha alma que está agitada, assim como a alma de Adão quando ele pecou, de repente ela ficou agitada. Ela se viu com medo, ela nunca tinha sentido aquilo. Então talvez não, com certeza, nós fomos criados para a eternidade, né? Nós não fomos criados para sentir medo. Por isso que a nossa alma fica tão perdida. E é por isso que nas Escrituras eu encontro a resposta para essas coisas. Então não se trata de você encontrar um versículo específico, um ponto específico. Se trata de você se encher daquilo que pode limpar o nosso coração dessas coisas que muitas vezes tentam nos absorver e tentam nos levar cada vez mais para baixo. Então, Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Uma coisa é eu ler esse versículo para você. Outra coisa é você ler essa passagem das Escrituras. O ensejo de Isaías 41, que fala sobre o ajudador de Israel, até o momento em que o Espírito faz com que isso vire uma realidade
no seu interior, no seu espírito, e isso nutra a sua consciência regenerada e a sua alma possa começar a encontrar quietude, porque a sua consciência está abastecida da verdade de Deus que você recebeu direto do Espírito Santo de Deus nos momentos em que você estava com Ele. Então eu espero que essa palavra e essa meditação possa edificar o seu coração. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.